Então, vamos dar continuidade. Agora nós vamos, né? Continuidade ao nosso conteúdo de história. Vamos agora para a página 94, tá? Então, abram aí o livro de história na página 94. Vou compartilhar a tela para a gente fazer a leitura, tá bom? Tia, Oi. só para saber mesmo. 35, tia. 94. História, tá, Radassa? Hoje a gente está fazendo aula de história, tá bom? Para a gente terminar o conteúdo do terceiro bimestre, tá? Então, abre aí o livro na página 94. Então, eu vou compartilhar aqui a tela para a gente fazer a leitura, tá bom? Tá dando para ver direitinho? Não. Tá. Então, vamos lá. Agora nós vamos falar sobre os africanos, tá? Na época da colonização do Brasil, no século XVI, os indígenas não davam conta daquilo que os portugueses queriam, né? Que era a mão de obra subserviente e barata. Por isso, mais de 4 milhões de africanos de diferentes regiões da África cruzaram forçadamente o Oceano Atlântico nos porões de navios negreiros. Os navios negreiros eram embarcações que traziam os africanos para o Brasil e chegavam ao litoral brasileiro pelos portos do Rio de Janeiro, de Salvador, do Recife e de São Luís do Maranhão. Os escravizados, né, eles ficavam amontoados nos porões dos navios, muitas vezes presos por correntes, sem alimentar-se bem. Muitos morriam antes mesmo de chegar ao Brasil. Aqui tem um errinho, pessoal, ó. Quando eles chegavam aqui, o tratamento não era melhor. Então, tem a imagem aí, tá dando para ver a imagem? É a mesma do livro de vocês, ó. Isso aqui é o porão de um navio negreiro. Então, era como que eles vinham, ó. Um amontoado em cima do outro, acorrentados, não se alimentavam bem, tá? E quando eles chegavam aqui no Brasil, a situação deles não era diferente, não, tá? Continuava precária dessa forma. Os escravizados sentiam falta da África e, por isso, eles sofriam com o banzo. Então, o que é o banzo? É uma doença provocada pela saudade da sua terra e do seu povo. Então, eles tinham tanta saudade, pessoal, que eles ficavam doentes, tá? E acabavam até vindo a morrer. Chegavam até a morrer por não aguentarem a solidão. Os africanos, eles eram tratados como mercadoria pelos portugueses, pois eles serviam como mão de obra escrava, que aumentava o lucro da colônia portuguesa. Os escravizados acabaram se tornando peça fundamental com a qual os portugueses e os comerciantes brasileiros estavam envolvidos, já que os serviços prestados por eles eram do interesse de todos. Agora vamos falar sobre as comunidades quilombolas. Vocês já ouviram falar em quilombos? Sim ou não? Nunca ouviram falar em quilombos? Não. Não? Então, as comunidades quilombolas. Muitos escravos, o que eram os quilombos? Os escravos, eles fugiam, né, das fazendas lá dos senhores de engenho e ficavam num lugar, iam para um lugar que se chamava de quilombo, tá? Muitos escravos fugiam das fazendas e das lavouras e se organizavam em comunidades, cujas leis e regras eram feitas por eles mesmos. Assim, nasciam as comunidades quilombolas, das quais a do Quilombo dos Palmares foi a mais conhecida. Já ouviram falar em Quilombo dos Palmares? Nunca? Não, né? Pois é. Então, ó, essas comunidades quilombolas eram o quê?
era onde os escravos que fugiam das fazendas iam morar, né? E lá eles não tinham o quê? Eles não sofriam mais, né? Eles mesmo faziam lá as suas próprias regras, as suas próprias leis, tá bom? E um dos mais famosos quilombos que existe foi o quilombo dos Palmares, tá? Então, agora, ó, vamos para atividades, tá bom? Lá na página 96. Coloquem aí na página 96, vamos começar. Ó, procure no dicionário e escreva abaixo o significado das palavras. Então, vocês têm que procurar o significado de mão de obra e de mercadoria, tá? Então, essa daí eu vou fazer junto com vocês daqui a pouco, tá bom? A questão 2, ó. Escreva o nome dos locais em que os navios negreiros aportavam no litoral brasileiro. Então, onde é que os navios negreiros aportavam? Ó, tá bem aqui, ó. Litoral, né? Ó, no litoral brasileiro. Então, eles aportavam aqui, ó, no Rio de Janeiro, Salvador, Recife e São Luís do Maranhão, tá? Então, é nesses portos aqui. Então, aqui vocês vão colocar na questão 2. Então, é nos portos do Rio de Janeiro, de Salvador, do Recife e de São Luís do Maranhão, tá? É a questão 2. Vou colocar aqui para vocês logo a questão número 1. Tô vendo. Olha só. Então, tá aqui, ó. O que vocês vão escrever lá na questão número 1, né? De mão de obra. É um serviço. Ação de trabalhar na construção de algo. Conjunto de assalariados. E mercadoria é um objeto de comércio, tá? Então, essa era a pesquisa lá do dicionário. Então, escrevam aí. E na questão 2, como a tia já falou, né? É nos portos do Rio de Janeiro, de Salvador, do Recife e de São Luís do Maranhão, tá? Então, copiem aí a questão número 1 e também a 2. Salvador, mãe. Vou explicar a questão número 3, tá bom? Quem já terminou já vai fazendo, tá? Então, ó, lá na questão 3 tem assim: observe a imagem de um navio negreiro e pinte o seu porão, onde os africanos escravizados eram trazidos. Depois, descreva como era a vida dos africanos dentro dele. Então, tem aí o desenho do porão do navio, né? E vocês vão pintar somente aí o porão. Já identificaram aí onde é o porão do navio? É onde tem aí uns bonequinhos, né? Representando os escravos. Então, vocês vão pintar aí o porão do navio, tá bom? Pode pintar os escravos também? Pode, pinta tudo isso aí, o porãozinho. E depois vocês vão descrever como é que era que os escravos vinham nesses porões. Como que eles vinham, pessoal? Acorrentados. Acorrentados, né? Amontoados, presos por correntes e sem se alimentar, né? Eles não se alimentavam. Porão, filho. Porão. Então, vocês vão pintar o porão e vão escrever aí como que era a vida deles, né? Dentro desses porões. Então, eles ficavam amontoados, muitas vezes presos por correntes, sem se alimentar, né? Sem se alimentar bem. Então, olha, que são pessoas mesmo. Ô, tia, a senhora lembra que a gente estudou sobre as piscinas do esgoto? Não entendi, meu amor. Como é que é? A senhora lembra que a gente estudou sobre as piscinas do esgoto? Sobre o esgoto? Não. Como era a vida dos africanos dentro dele? Sim. Sim, não.
Ontem meu pai, Doente. numa piscina daquela, as 3 piscinas daquela, ele me ensinou que joga um produto, depois passa para outra, depois joga outro Ah, produto, sim. aí depois vai para os córregos. Isso. Terminei, tá? Certo? Vai escrever aí embaixo. Terminaram a 1 e a 2? Sim. Como é que eles viviam? Agora tá 3. Vou explicar a questão 4, tá bom? Para quem já terminou a 3, já ir dando continuidade, tá? Lá na questão 4, vamos fazer silêncio. Questão 4, observe o mapa abaixo e escreva o nome das cidades onde estavam localizados os portos que recebiam os navios negreiros. Então, ó, são esses portos aqui, né? Então, você vai escrever lá São Luís, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, tá? Na questão 4. É o nome das cidades que chegavam, né, os navios Tem negreiros. que escrever Então, o quê, tia? São Luís, Recife, Salvador e Rio de Janeiro, tá? Na questão 4. Aí lá na 4 tem a letra A para você descreva como era e onde se localizava o porto seguro dos escravizados fugidos, que era chamado de Quilombo dos Palmares. Então você vai ter que escrever aí como que era, onde era localizado o Quilombo dos Palmares e como que era, né? Tia, só vai ter 2 aulas, é? Tem a de artes, tá? Nós vamos entrar pelo Zoom também, tá bom? Pra gente terminar essa atividade. Oi. Tia, São Luís e mais o quê? São Luís, Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Oi, Isla. Você começa a repete de novo, por favor. Posso mudar a tela? Tia, no dia 4, Sim. você pode me explicar? A tia vai botar aqui agora, tá? A 4. Tia, Olha só. botar Maranhão também? Não, Maranhão não. Pode repetir não? Pessoal, prestem atenção, tá aqui na tela já, ó. A questão 3, vocês irão pintar o porãozinho lá do navio negreiro e vão escrever lá, ó, os escravizados ficavam amontoados, muitas vezes presos por correntes, sem alimentar-se bem. Na questão 4, vocês irão escrever aí o nome das cidades, né, que chegavam os navios negreiros. Então, é São Luís, Recife, Salvador e Rio de Janeiro. E lá na 4 também, você tem que escrever sobre o Quilombo dos Palmares. Então, tá aqui. Era localizado em Alagoas. O Quilombo dos Palmares era um local onde todos os escravizados fugidos poderiam buscar abrigo e viver de forma digna, produzindo tudo o que precisavam. Então, copia aí sobre o Quilombo dos Palmares também, tá? Então, aí está a questão 3 e a questão 4. Tia, posso beber água? Vamos lá, então, para a questão 5, ó. Complete a cruzadinha com as informações abaixo. Então, tem algumas informações aí, ó. Na letra A, uma doença comum entre os escravizados. Aí você vai ter que me dizer o que que é, tá? Como era o nome da doença lá dos escravos? Que eles ficavam lá com saudade da África. Como era o nome da doença? Então, vocês vão colocar aí na letra A, tá? Letra B. A causa da morte de alguns escravos. Os escravos ficavam com saudade lá da África, né? E ficavam doentes. E eles morriam por quê? Por causa de quê? Qual era a causa? Aí você vai colocar. Letra C. O continente de onde vieram os escravizados. De onde que vieram os escravos? Hein? Da África. Da África. Então, você vai colocar lá África, né? E na letra D. Uma das cidades que recebiam os navios negreiros.
Tá bem que as cidades, ó, pode ser qualquer uma dessas, né? Ou é São Luís, ou é Recife, ou é Salvador, ou é Rio de Janeiro. Então, é uma das cidades que recebiam os navios negreiros. Então, você vai ter que descobrir qual é e encaixar aí na letra D, tá bom? Sim. Então, essa é a questão 5. Eu sei a cidade, tia. Oi? Eu sei a cidade. Sabe? Então, coloca aí, tá bom? Completa a cruzadinha. Entenderam as 5? Sim. Como era o nome da doença, já descobriram? Hein, pessoal? Era o banzo, tá? O nome da doença era o banzo. E eles morriam, a causa da morte dos escravos era a solidão. Já terminaram de copiar aqui? Então, meus amores, eu vou finalizar essa aula. Daqui a pouco vamos nos encontrar de novo, tá? Para a gente continuar a nossa atividade de história, tá bom?